Então é com muita alegria no nosso coração que nós vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia, tá? Que é Romanos 12. E eu quero te incentivar a ir até o final desse capítulo, né? Eu quero te incentivar você a ir até o final dessa leitura e eu vou estar falando alguns comentários, fazendo alguns comentários, para que Deus possa estar operando grandes coisas na sua vida. Nunca a gente vai estar perdendo tempo, nunca a gente vai perder tempo quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, tá? E começa assim Romanos 12. E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem os seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isso terá a pedir muita coisa. Não imitem as condutas e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma saída, renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Como mensageiro de Deus, faço a cada um de vocês uma advertência deles. Sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe deu. Então aqui na primeira parte, que Paulo estava dizendo que é para a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, né? Que nós possamos cuidar do nosso corpo, não permitir que o nosso corpo, Deus deu um corpo para você, né? E esse corpo não é só nosso, ele é primeiramente de Deus, né? E ele deve glorificar a Deus. Como que nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo? Primeiramente, não nos envolvendo com relações sexuais ilícitas, não fazendo aquilo que é indevido com o nosso corpo, tratando bem o nosso corpo, não comendo demais, colocando um perfume, né? Então são todas coisas que vai estar glorificando o nome de Deus, né? E aqui fala no 2, não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja uma pessoa renovada, né? Então a Bíblia nos direciona. As pessoas desse mundo, a maioria delas estão perdidas, estão com um pensamento diferente daquele pensamento que o Espírito de Deus quer que nós tenhamos das coisas, né? Então que nós possamos, tem até outra tradução que fala que é para nós renovarmos, né, esse mundo, que é para nós fazermos. Então o que Deus quer da gente é que nós possamos ter atitudes diferentes das pessoas. E atitudes de uma pessoa renovada, uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus. Que Deus ajude você e me ajude a cada dia ser uma pessoa diferente nessa terra. Versículo 4. Pois tal como existem muitas partes em nossos corpos, assim também é o corpo de Cristo. Todos nós somos partes dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Porque cada um de nós tem dado um trabalho diferente a executar. Assim pertencemos uns aos outros, a cada um precisa de todos os demais. Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas. Assim, se Deus deu a você a capacidade de profetizar, então profetizem sempre que puderem. Tantas vezes quanto a sua fé seja bastante forte para receber a mensagem de Deus. Se tiverem o dom de prestar serviço a outros, vivam, então sirvam bem. Se alguém é professor, faça um bom trabalho de ensino. Se é pregador, os seus sermões sejam energéticos e proveitosos. Se Deus lhe deu dinheiro, ajude as outras pessoas com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa e os seus responsáveis pelo trabalho dos outros, tomem esse cargo com seriedade. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazer com disposição cristã. Então veja bem, tão certo quanto o ar que nós respiramos, quando você se torna um cristão, quando você se torna um filho de Deus, Deus ele te capacita, ele te dá algumas habilidades especiais. A habilidade que eu tenho, talvez não seja a habilidade que você tem. Se você tem a habilidade de ajudar as pessoas necessitadas, se você visitar as pessoas doentes, que você vá visitar as pessoas doentes.
Se Deus deu habilidade para você pregar o evangelho, que você pregue o evangelho. Se Deus deu habilidade de você orar, que você ore pelas pessoas. Se Deus deu habilidade para você ser uma pessoa generosa, que goste de dar esmola, dê esmola aos outros. Mas que você faça algo para o reino de Deus. Algo que Deus te capacitou para você e que cada dia você faça isso melhor, né? Então, aqui em cima, na Bíblia, ela diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Cada um de nós, né, fazemos parte do corpo de Cristo. E que possamos desenvolver bem a nossa função dentro do reino de Deus. Olha o que diz o 9. Não finjam apenas amar os outros. Ame realmente. Odeiem tudo enquanto está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Amem uns aos outros com afeição fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Veja bem, o desejo do coração de Deus é que eu e você realmente, de todo o coração, nos amemos. Que eu ame você, que você ame as pessoas. Mas não é aquele amor fingido, aquele amor falso. Porque esse amor fingido, esse amor falso, o mundo está cheio. Deus espera que os seus filhos tenham um amor verdadeiro pelas pessoas. Certo? E isso é demonstrado através de nossas atitudes. Isso é demonstrado através das nossas palavras. Isso é demonstrado através dos nossos gestos. Isso é mostrado através da nossa postura para com as pessoas, né? Então, Deus, ele nos chamou para amar as pessoas. E outra coisa, odeie tudo quanto está errado, né? Então, aquilo que é errado, a gente não pode amar o mundo, né? Tem até uma parte da Bíblia que diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo, na Bíblia, o mundo significa as coisas que desagradam a Deus. Então, se eu amo as coisas que desagradam a Deus, o amor de Deus não pode estar em mim. Pelo contrário, né? Continuando, o 11. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres com tudo quanto Deus está planejando para vocês. Sejam pacientes na dificuldade, sempre perseverando na oração. Olha aqui, ó. Que quando nós formos fazer as coisas para Deus, que nós não façamos com preguiça. Que nós não façamos de uma maneira fraca, de uma maneira devagar, mas que nós sejamos fervorosos, que nós sejamos vigorosos, que nós sejamos pessoas com uma força interior para fazer, com ânimo, com coragem, com disposição. Fiquem alegres com tudo que Deus está planejando para vocês. E aqui outro detalhe, não sejam pacientes na dificuldade. Meu amado, minha amada que está ouvindo esse vídeo, todos nós passamos por dificuldade. Todos nós, quem nessa terra nunca passou por um problema, por dificuldade, mas seja paciente, persevere na oração, busque em oração a Deus. A oração é uma força, é uma arma que Deus te deu para quebrar as muralhas do inferno que estão impedindo você de alcançar uma vitória. Deus não quer que o seu povo, os seus filhos fiquem com cabisbaixo, fiquem tristes, mas Deus quer os seus filhos alegres. E como eu vou ficar alegre se a dificuldade bate na minha porta? Eu vou estar em oração, eu vou estar em perseverança com Deus, sabendo que aquele mal, que aquela dificuldade, ela vai passar, porque maior é o poder de Deus, maior é o poder do Espírito Santo, maior é aquele que está com você, meu irmão, maior é aquele que está com você, minha irmã, do que o seu problema e a sua dificuldade. O 13 agora. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los, e criem o hábito de convidar hóspedes para jantar em suas casas, ou se precisarem passar a noite dele em pousada. Se alguém o maltratar porque você é um cristão, não o destrate. Ore sim, para que Deus o abençoe. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem tristes, participem das tristezas. Trabalhem juntos com alegria, não busquem mostrar grandeza. Não procurem cair nas boas graças da gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não pense que vocês sabem de tudo. Então aqui são diretrizes que Paulo está dando aos romanos de como deveria ser o comportamento deles, né? Então nós cristãos não devemos, se alguém nos maltrata, se você tem um trabalho, né? E se alguém te maltratar por ser um cristão, que você não vá o destratar, mas que você venha orar para ele, para Deus abrir os olhos dele, certo?
Se alguém, se as pessoas estão alegres com uma determinada coisa, se alegre com essas pessoas. Se existem pessoas, por exemplo, a pessoa está passando por uma dificuldade, alguém doente na família, um velório, você não pode estar alegre com isso, né? Então nós temos que sermos misericordiosos uns para com os outros. É isso que Deus está falando. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, ajude-os. E se alguém está contente, se alegre com ele também, né? Isso quer dizer do relacionamento, que nós temos que ter um relacionamento com as pessoas, com os outros filhos de Deus. Trabalhem juntos com alegria, né? Nós não estamos sozinhos nessa terra, né? E que nós possamos trabalhar junto, que possamos ser humildes, né? É isso que está dizendo o 16. 17. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Queridos amigos, nunca vinguem-se. Entreguem tudo a Deus, pois Ele disse que retribuirá aqueles que o merecem. Não façam justiça com as suas próprias mãos. Então nós vemos aí hoje em dia, tem muita gente fazendo justiça com a própria mão, né? Alguém roubou alguma determinada coisa, aí junta um grupo de pessoas, pega aquela pessoa e às vezes até mata essa pessoa. Então, que direito nós temos de tirar a vida de alguém? Que direito nós temos de, mesmo que uma pessoa cometeu um delito, um roubo, que cometeu um suicídio, que cometeu algum tipo de delito, tirar a vida de alguém, isso pertence a Deus, né? Então, quando alguém fizer alguma coisa de errado, nós temos que ser os primeiros, né, a orar por essa pessoa. Nós temos que ser o primeiro a procurar, de alguma forma, fazer com que essa pessoa saia desses delitos. Porque fielmente o próprio Deus, né, se encarregará de retribuir a cada um segundo as suas obras. E nós não somos juízes nessa terra. Você não é juiz sobre a vida de alguém para decidir se aquela pessoa precisa viver ou não, se aquela pessoa deve ser castigada ou não. Que nós possamos ter o espírito misericordioso, porque é esse o espírito que Deus espera que esteja em nós, que é o espírito do nosso Deus. Deus é misericordioso. Se Deus fosse deixar cair sobre nós tudo que nós merecemos, nenhum de nós estaríamos vivos até hoje. Então que nós não tenhamos esse espírito vingativo. Ao invés disso, diz o 20, deem de comer ao inimigo se ele estiver com fome. Se estiver com sede, dê-lhe alguma coisa de beber. E assim vocês estarão amontando brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, ele se sentirá envergonhado de si mesmo por aquilo que tiver feito a vocês. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfe sobre o mal, praticando o bem. Então o desejo do coração de Deus é que eu e você, a cada dia mais, praticamos justiça, praticamos o que é certo, praticamos o que é correto, tenhamos um bom testemunho diante daqueles que não são crentes, e ainda um testemunho maior diante daqueles que são crentes, que tem muito irmão, tem muita irmã que precisa da nossa ajuda, né? Então que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que a cada dia mais possamos nos envolver com a obra de Deus, possamos nos envolver com o Espírito de Deus e sermos cada dia mais homens e mulheres cheios do poder de Deus em nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.